Você já teve que perdoar alguém, mesmo sem querer liberar esse perdão? Você já se viu numa situação onde o perdão foi difícil de você entregar para alguém? Eu conheço um casal de amigos que passaram por uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Eu quero nesse momento chamar a atenção de você que é pai, você que é mãe, para essa história que eu vou contar para vocês no início desse nosso devocional. Esse casal moravam no Japão, são brasileiros, moravam no Japão, e tiveram um dos seus filhos atropelados. Tiveram um filho atropelado, e a pessoa que atropelou, um acidente muito grave, a criança chegou a vir a óbito, infelizmente perderam a criança. E o atropelador foi a júri, foi para ser julgado e receberia uma sentença muito dura. Os advogados orientaram a família, os pais, no caso desse casal de amigos meus, e disseram, olha, quanto mais emoção vocês levarem para a audiência, quanto mais indignação e raiva vocês demonstrarem, maior será a sentença do rapaz que atropelou e matou o filho de vocês. E esses meus amigos contaram que antes de ir para essa audiência, eles foram orar, conversar com Deus, vivendo a dor do luto, a dor da perda do filho. E o que Deus disse ao coração deles foi algo que me impressionou. Deus falou que eles deveriam liberar o perdão. Que a sentença para aquele homem deveria ser uma sentença branda, porque era para eles perdoarem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Palavra dessa sexta-feira. Sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. E o tema de hoje, vou continuar essa história daqui a pouco. O tema de hoje é sobre isso. Sobre liberar o perdão. Hoje nós falaremos sobre esse tema, essa temática tão difícil, tão complicada, mas eu tenho certeza que se faz totalmente necessária. E eu quero falar hoje sobre todos os benefícios que nós recebemos quando decidimos liberar o perdão para alguém. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Aqui abaixo tem o botão inscrever-se. Você faz isso totalmente gratuito, você não paga nada para se inscrever no nosso canal. E após se inscrever, eu quero chamar a sua atenção para você clicar nesse joinha, que é o like. Quando você deixa esse like, você está fortalecendo esse canal e você está dizendo para o YouTube, recomende esse conteúdo, porque esse conteúdo vai abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Já fez isso? Maravilha. Nós estamos no tema da mensagem dessa semana, as lições que Jefté aprendeu em Tobi. As lições que Jefté aprendeu em Tobi. E hoje nós falaremos sobre o perdão. Como foi necessário Jefté liberar o perdão para que ele pudesse viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Vamos para o texto bíblico? Juízes capítulo 11, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, o chefe de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram, venha com a gente e seja nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu, eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa de meu pai. Como que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jefté disse, se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor me der a vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam, sim, nós faremos como você diz, e o Senhor é a nossa testemunha. Uau! Queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs aqui do nosso Café com Palavra,
Liberar perdão, gente, é uma das maiores dificuldades que nós temos. Liberar o perdão é uma das maiores lutas que nós enfrentamos na vida. Primeiramente porque, geralmente, liberar o perdão é porque alguém errou com a gente, é porque alguém fez algo que nos feriu injustamente. Liberar o perdão é quando alguém pisou na bola, é quando alguém nos desapontou, quando alguém fez algo que nos ofendeu, algo que nos magoou. E quando eu olho para a história de Jefté, eu vejo que esse homem não tinha culpa alguma. Jefté não tinha culpa da sua mãe ser quem era. Jefté não tinha culpa de não ser irmão por parte de mãe e de pai dos seus outros irmãos. Ele não tinha culpa de estar ali. Muito pelo contrário, Jefté fez o melhor que ele podia. Ele serviu, ele ajudou, ele foi parceiro, ele foi líder, ele foi amigo, ele foi companheiro. E aconteceu que, como nós falamos ao longo dessa semana, quando os irmãos de Jefté cresceram, quando eles estavam fortes, quando agora eles já tinham autonomia, ao invés de retribuir, ou pelo menos valorizar o sacrifício de Jefté, eles simplesmente o expulsaram. Mandaram Jefté para longe de casa. Acabaram com a moral deste homem. E depois de muito tempo, Jefté estando em Tobi, estando em uma terra distante, estando com pessoas que ele mal conhecia, estando em um ambiente totalmente revolto, um ambiente com pessoas com práticas imorais, Jefté precisou ficar um período ali, suportando todo o processo, toda a dor, toda a angústia que um ser humano pode enfrentar. E depois de muito tempo, gente, o tempo ele é o maior remédio. Eu costumo dizer que o tempo ele é um funcionário de Deus e ele serve para trazer para perto o que está longe e mandar para longe o que está perto. O tempo resolve, sara, traz luz às situações que nós olhamos e parece não ter jeito, traz respostas quando muitas vezes nós queremos justificar e falar. O tempo vem e ele nos traz as respostas. Eu já quero dizer para você, nesta manhã de hoje, deixe o tempo de Deus chegar. Ao invés de tentar se justificar, ao invés de tentar fazer, ao invés de tentar resolver com as suas próprias mãos, o Senhor está dizendo para ti, deixe o tempo de Deus chegar. Quando o tempo de Deus chegar, tudo vai se encaixar, tudo volta para o lugar. Será melhor do que antes. Se você falar, se você fizer o que está entalado em você, com certeza vai dar problema, vai dar ruim. Mas se você deixar nas mãos de Deus, o Senhor vai trabalhar. E o tempo serve para curar feridas. O tempo serve para nos amadurecer. Hoje falaremos sobre o perdão como chave para o futuro. Quando os irmãos de Jefté, depois de muitos anos, se encontraram em aperto, quando os irmãos de Jefté viram que os inimigos estavam vencendo, eles lembraram de Jefté lá em Tobi e foram buscar Jefté. Foram atrás de Jefté com um discurso: venha nos ajudar, venha nos socorrer, venha lutar pelos inimigos, venha ser o nosso líder. Existe algum segredo, gente, para perdoar? Porque, como eu disse, perdoar não é tarefa fácil. E a sensação que eu tenho quando eu perdoo alguém é que eu estou dando moral para essa pessoa que me feriu. A sensação que eu tenho quando eu perdoo é que eu estou dando moral para a pessoa que me feriu. É que eu estou dando crédito para a pessoa que foi injusta comigo. Se eu perdoar agora, eu estou simplesmente facilitando a vida da pessoa. É isso que eu penso. Por isso muitas pessoas não conseguem perdoar, porque na mente delas é como se elas estivessem beneficiando a pessoa que lhe fez mal. E na verdade é o contrário. O perdão, na verdade, é a chave para a nossa libertação. O perdão, na verdade, é algo que nos tira de prisões emocionais.
O perdão, na verdade, ele serve muito mais para quem oferece do que para quem recebe. Eu quero falar primeiro sobre os benefícios, sobre o segredo para perdoar, e depois falarei sobre os benefícios do perdão. Qual é o segredo para perdoar? Pastor, eu sei que eu tenho muita gente que eu preciso perdoar. Coloque nos comentários se tem alguém que, quando você fala do nome, quando você lembra da pessoa, te machuca, te fere. Coloque aí. Pastor, eu tenho pessoas que eu preciso liberar o perdão. Quais são os segredos para perdoar, gente? Primeiramente, para eu perdoar, eu preciso entender esse passo a passo. Primeira coisa para perdoar, eu preciso reconhecer a dor. Só perdoa o que primeiro aceita como ferida. Então eu preciso reconhecer a dor, reconhecer que me feriram. Eu preciso primeiro reconhecer a dor, reconhecer que fizeram comigo. Segunda coisa, segundo segredo para perdoar, separar a pessoa do erro. Entender que o ato cometido não define a totalidade do outro. Muitas vezes a pessoa que errou com você fez tudo bom, fez tudo bem. A vida inteira a pessoa fez muitos acertos, mas cometeu um erro. E eu preciso separar a pessoa do erro, não posso generalizar. Não é porque errou uma vez que essa pessoa é toda errada, não é porque a pessoa, quando eu precisei, me deixou na mão, que essa pessoa sempre foi assim. Não, teve outras vezes que ela me ajudou, teve outras vezes que ela foi bacana comigo. Terceiro segredo, gente, para perdoar. Ressignificar a experiência. É você olhar para a situação como aprendizado, não como trauma. Quarto segredo para perdoar é decidir perdoar. O perdão é uma escolha consciente, mesmo que o sentimento leve tempo para acompanhar. Perdoar é uma escolha. Mas se eu sentir no coração, o perdão não é sentimento, é escolha. Perdoar não é emocional, é racional. É racional. Eu quero falar sobre os benefícios. Toda pessoa que perdoa recebe benefícios. Como perdoar não é tarefa fácil. Eu preciso que você entenda isso. Que você, como eu disse, será o maior beneficiado se você decidir hoje perdoar. Eu vou falar primeiro sobre os benefícios para a saúde mental. Toda pessoa que perdoa, gente, reduz o estresse, reduz a ansiedade e o nervosismo. Guardar mágoa ativa a resposta de luta ou fuga. A ansiedade gera isso, luta ou fuga. Então, quando eu guardo mágoa, eu fico vivendo essa constância desse sentimento de ansiedade. O corpo libera os hormônios do estresse. E isso mexe diretamente com a nossa saúde. Porém, o perdão ajuda a acalmar essa resposta, diminuindo a carga emocional. Segundo benefício de perdoar, falando sobre benefícios na questão mental. Combate a depressão. O perdão é um processo de cura que contribui para a superação do sofrimento, da raiva e do rancor, podendo ajudar e aliviar sintomas de depressão. Sabe quando alguém fala que a depressão é excesso de passado? É isso mesmo. Todas as vezes que eu fico lembrando do que me fizeram, lembrando das feridas que causaram, lembrando do mal que me fizeram. Todas as vezes que eu alimento isso, gente, a depressão me vence. Eu fico vivendo um loop, vivendo no passado, vivendo o dia que a pessoa fez aquilo, o dia que a pessoa me feriu, o dia que a pessoa aprontou aquilo. Eu fico vivendo nesse círculo, ou nesse ciclo, preso a isso. Então, quando eu venço, quando eu decido perdoar, eu combato a depressão. Terceiro benefício emocional. Quando eu decido perdoar, o benefício do perdão, ele melhora a qualidade do sono. Ao se libertar dos sentimentos negativos, você alcança uma tranquilidade interior que melhora a qualidade do seu sono e do seu descanso. Olha que coisa. Eu poderia falar vários benefícios aqui emocionais. Eu vou falar sobre benefícios para a saúde física. Quando eu libero o perdão, o primeiro benefício da saúde física, melhora a saúde do coração. Estudos mostram que o perdão está associado a uma pressão arterial mais baixa e a um menor risco de ataque cardíaco. O ressentimento crônico libera hormônios do estresse que prejudicam o sistema cardiovascular. Ou seja, quando eu perdoo,
eu melhoro o meu coração, eu vou viver mais. Eu vou estar livre de ter, de repente, um infarto, um problema de coração. Segundo benefício de perdoar, falando sobre a saúde. Todas as vezes que eu perdoo, isso fortalece o sistema imunológico. Nossas emoções têm um impacto direto no corpo. Eu vou dizer de novo, as emoções têm um impacto direto no corpo. O estresse crônico enfraquece o sistema imunológico, enquanto o perdão pode fortalecer a resposta do corpo em relação às doenças. Gente, isso é muito forte. As emoções têm um impacto direto no nosso corpo. Toda vez que eu estou sobre forte emoção, sobre mágoa, sobre raiva, sobre ressentimento, isso derruba o meu sistema imunológico, eu fico vulnerável a ficar doente. Nosso fulano está sempre doente, sempre com gripe, sempre com problemas. O corpo está sempre mal, está sempre com ausência de vitamina. Muitas das vezes, eu disse muitas das vezes, não estou generalizando. São mágoas, são sentimentos que estão ali, diminuindo o sistema imunológico dessa pessoa. Coloque nos comentários se você sabia disso. Que às vezes a doença física está sendo causada por um problema emocional. Benefício, gente, do perdão para com as relações e o crescimento pessoal. Todas as vezes que eu decido perdoar, um dos benefícios, eu crio relacionamentos mais saudáveis. Ao perdoar, você libera ressentimentos que envenenam seus relacionamentos. O perdão não significa esquecer ou reatar laços, mas sim processar a dor para seguir em frente. Eu perdoei, então eu tenho que abraçar, tenho que ir para a festa de novo, tenho que chamar para especiais ocasiões na minha casa. Não precisa necessariamente, mas se você limpar o seu coração disso, você vai conseguir ter outras relações saudáveis, você não vai conseguir confiar em ninguém, não vai conseguir seguir, não vai conseguir continuar. Um dos maiores problemas que as pessoas sentem, têm em relação ao perdão, ou a falta de perdão, é quando existe o fim de um casamento, por brigas, por traições, por diversas coisas, a pessoa não consegue perdoar, logo essa pessoa não consegue ter outras relações saudáveis, essa pessoa não consegue se envolver em outras relações, ela não consegue ser feliz, ela não consegue avançar, não consegue perdoar. E aqui eu termino a história que eu comecei contando para vocês. O casal foi orar e Deus falou para ele, para vocês perdoar. E no dia da audiência, esse casal diante do juiz, diante do júri, falaram publicamente que eles perdoavam o rapaz que tirou a vida do próprio filho deles. Aquilo causou um misto de emoções naquela audiência. Alguns se revoltaram, outros se emocionaram. A verdade é que foi difícil para aqueles pais, mas eles precisaram liberar o perdão. E depois de liberar o perdão, enfim, nada traz o filho de volta, mas trouxe um alívio emocional, senão eles iam carregar aquele homem nas costas a vida inteira. Iam lembrar daquele agressor a vida inteira. E impedir eles de viverem um propósito de Deus na vida deles. Hoje, eles servem a Deus como pastor, têm outros filhos. É claro que a lembrança, ela vem, mas muito mais amena, não machuca. Hoje eles não choram. Eles tinham a opção de não perdoar e ficarem presos ao passado, presos a quem feriu, presos a quem fez. E tiveram a opção de perdoar e viver uma vida livre, uma vida em Deus. Coloque nos comentários a palavra profética de hoje, a palavra rema de hoje é essa. Eu decido perdoar. Mesmo que ainda é difícil para você entender isso, coloca. Eu decido perdoar. Porque todos os dias, gente, Deus nos perdoa. Quando a gente ora o Pai Nosso, que é uma oração universal, a gente fala assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é isso? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Mas será que eu estou perdoando quem me ofende? Eu estou falando para Deus me perdoar assim como eu perdoo. Se eu não perdoo ninguém, então Deus também não me perdoa. Olha como isso é forte, olha como isso é sério. Muitas vezes o perdão de Deus não chega na minha vida porque eu não estou exercendo o perdão. A oração do Pai Nosso, ele nos ensina isso. Primeiro eu perdoo, e da mesma forma que eu perdoo, Deus vem e me perdoa. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu sei que isso não é tarefa fácil. Nada na vida é fácil. Mas são as maiores dificuldades
que forjam pessoas bem-sucedidas e pessoas abençoadas. Jefité perdoou a falsidade, perdoou ter sido jogado fora, perdoou a ingratidão, perdoou tudo que fizeram. E ele viveu as promessas poderosas de Deus na vida dele. Nós precisamos finalizar essa semana com essa mensagem em nosso coração. O perdão não é sobre quem te feriu, é sobre você prosseguir e viver o melhor de Deus na sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, te damos graças neste momento, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem nos perdoado a cada dia. O Senhor tem nos dado oportunidades, ó Pai, a cada dia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. E somos gratos porque o Senhor tem nos livrado da morte, tem nos protegido, nos abençoado. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, que precisa liberar esse perdão, que está preso, carregando pessoas nas costas há 5, a 10, a 15, a 20, a 30 anos, lembrando de problemas que já passaram tanto tempo, mas estão sendo remoídos ainda aí, e levando essa pessoa à depressão, à ansiedade, a ter que tomar remédio, a ter que viver um ciclo repetitivo. Ajuda essa pessoa já a quebrar essas correntes e a viver o melhor do Senhor na vida dela. Eu abençoo ele, abençoo a tua filha, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão, minha irmã. Está difícil fazer isso sozinho, peça ajuda ao Espírito Santo. Busca ajuda na terapia, peça ajuda ao Senhor. Deus quer te libertar disso, porque Ele tem uma promessa muito grande sobre a sua vida e Ele vai te honrar nessa terra. Que Deus te abençoe. Uma sexta-feira de vitória, meio-dia tem a nossa oração, e a partir de semana que vem, o Café com Palavra vem com um tema muito forte, gente. Uma virada de chave especial para a nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.